1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo de número 23. 1 Tessalonicenses capítulo 5, número 23. Amém? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre santificação do espírito, da alma e do corpo. Viu? Oramos ao Senhor. Vamos pedir oração. Muito bem. Vamos orar uns para os outros. Senhor Jesus, queremos te louvar, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar na tua casa para adorar o teu nome, Senhor, em espírito e em verdade. Oh Jesus, aqui está a tua igreja reunida para junto te adorarmos, ó Deus, reverenciando o teu nome, Senhor, confiando que tu és nosso Deus, tu és o nosso Senhor. Meu Deus amado, não temos de nós mesmos palavra não é nossa, a palavra é tua. Se tu não nos deres, Senhor, nós não temos como, ó Deus, falarmos a tua palavra. Pai eterno, eu te peço, nos ajude, Jesus, mais uma vez, abençoando teus filhos, ó Pai, o coração, a alma dos teus servos, que estarão recebendo a tua palavra, Senhor, que cada um esteja receptível à tua palavra. Deus amado, eu te peço, Senhor, a tua graça, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está funcionando aqui. Meus irmãos, eu, orando a Deus, pedi ao Senhor uma palavra hoje à noite, e Deus me deu essa palavra aqui sobre a santificação. Alguém pode dizer: pastor Elias, já ouvi muito falar sobre isso, e de novo. Paulo, em uma das suas cartas, ele disse: não me deixo ou não me canso de repetir a vocês as mesmas coisas. Os irmãos já perceberam que nós estamos sempre falando as mesmas coisas? Não é que tem outras coisas para ser falado, né? É que as mesmas coisas são a base para nós, cada dia, avançarmos, servindo o Senhor. A gente está sempre assim, voltando, falando as mesmas coisas que são necessárias para a gente poder caminhar, servindo a Deus, relembrando em nossa mente, nosso coração, o quanto nós precisamos melhorar a cada dia, servindo o Senhor Jesus. E aí Paulo dizendo à igreja em Tessalônica, no capítulo 5, o último capítulo, depois dele já ter falado acerca de muitas coisas: regozijai sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Não xingai no espírito, não desprezei as profecias. Ele vai falando, né? Examinai tudo, retende o bem. E agora ele fala que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, irmãos, como nós vamos falar de santificação, às vezes a gente pensa que sabe, né?
E às vezes a gente tem uma dificuldade de entender o que realmente é isso. Alguém pode dizer, aí vem no chamada de atenção, puxão de orelha para ser santo. E às vezes o entendimento da santificação é muito mais do que simplesmente um puxão de orelha. Em nós, em mim também, de viver vida santa. E às vezes a gente pensa que sabe algumas coisas, a gente sabe muito pouco. E nós vamos, em nome de Jesus, dentro do tempo que eu tenho, falar os benefícios e as bênçãos que nós temos de viver uma vida santa diante do Senhor Jesus. Aleluia! E aí, nós já começamos aqui no versículo, dizendo que quem santifica o crente não é ele próprio. Aí você vai dizer assim, pastor Elias, então eu entendi errado, porque a vida inteira me falam que eu tenho que me santificar. Aí nós vamos entender uma coisa e entender outra. O versículo está bem claro aí. E o mesmo Deus de paz, que acontece? Vos. Eu pensei que era eu que tinha que me santificar. Michel? Então a gente começa a entender aqui que é o Deus de paz que me santifica. Na oração sacerdotal, capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus fala algo muito parecido com esse versículo. João 17 e 19. Por favor, um irmão, uma irmã, se põe em pé e levante e leia, por favor. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Irmã Nina, o versículo 17 diz o que mesmo? Santifica-os na... Quem é que santifica na verdade? Opa, peraí, vamos entender o versículo. Santifica-os na... Entenda que essa é uma oração sacerdotal. Jesus está fazendo essa oração a quem? E quando ele fala santifica-os na verdade, ele está falando para quem? Para Deus. Então, a sério, é Deus falando para... Jesus falando para Deus. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Viu? Então o Pai santifica o crente na verdade, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Então já começamos a entender desde aqui que quem santifica o crente é Deus através do Espírito Santo. Viu? O Espírito Santo que está no crente, que leva o crente a viver uma vida de santificação. Pastor Elias, eu achei que era eu que santificava a mim mesmo. Na verdade, nós vamos ver aqui que o esforço para viver vida santa depende de você. Os caminhos para viver vida santa dependem de nós. Eu que tenho que me esforçar a cada dia para viver vida santa. Eu que busco os meios para viver vida santa. Eu já tenho os meios? Tenho. Agora quem vai me santificar é o Senhor. Aleluia! Mas já que nós estamos já falando que quem santifica o crente é Deus, a gente precisa entender de fato o que é ser santo. O que é viver uma vida santificada? A gente vai ver ao longo da palavra de Deus que o santificado é aquele que vive uma vida separada. O santo é aquele que vive uma vida separada. Uma vida reta diante de Deus, alheia ao mundo. Uma vida à parte do mundo. Mundo fora, e eu e você separados para uma vida reta diante de Deus. Esse é o santo. Deixa eu repetir. Quem é santo? É aquele que vive uma vida separada do mundo, do pecado, e vive agora uma vida para Deus.
Portanto, se alguém uma certa vez perguntar para você, você é santo? Você pode dizer para a pessoa assim com toda a verdade: eu sou santo sim. Pastor Elias, mas não é um exagero eu dizer que eu sou santo? Você acha que é um exagero? Então abra a Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 1, e versículo 14 ao 16. Você vai ver lá o que diz lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16. O que diz Pedro sobre ser santo? Pode ler, José. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Muito bem. Então você e eu devem ser santos, sim ou não? Sim. Então, quando alguém perguntar para você, você é santo? Você pode dizer assim: eu sou santo. Pastor Elias, mas que negócio é esse? Eu estou no estado de sou pecador, sou pecadora. Ah, vamos entender o que é isso, irmão. O que é ser santo? Nós vamos tirar algumas dúvidas essa noite aqui dentro da palavra de Deus. Então eu posso dizer abertamente que eu sou santo. Pode dizer para alguém. Se você vive uma vida para Deus, alheio ao pecado, você vive uma vida de santificação. Santificação nada mais é de que uma vida totalmente voltada para Deus, uma vida entregue a Cristo, uma vida em retidão diante de Deus. Isso é viver uma vida santa. Tá certo? É a mesma coisa aquela pergunta que se faz: quem é salvo? Tem crente que tem dificuldade de responder essas perguntas. Ora, irmão, você pode levantar a mão e dizer assim: eu sou salvo sim, em nome de Jesus. Mas você é salvo? Nós ainda não estamos no céu? Pois é, quando eu chegar no céu vai concluir a salvação que já começou aqui na terra, viu? Estando no céu estaremos salvos de tudo, mas a minha salvação, desde a hora que eu entreguei minha vida a Jesus, já está garantida. Eu sou salvo em nome de Jesus. Então, duas perguntinhas básicas que você não pode ter medo de responder: eu sou santo, sou salvo. Ou sou salvo, sou santo. Não tem nenhum problema, baseado naquilo que a palavra diz: sede santo em toda vossa maneira de viver. Amém? Muito bem, vamos seguindo à frente, porque eu tenho muito a falar aos irmãos nessa noite. Irmãos, por que a exigência de Deus daqueles que estão ligados a Ele, que se diz cristãos, ou daqueles que do passado, do Antigo Testamento, porque Deus sempre exigiu santidade ou santificação? É muito simples. Porque Deus exige santificação nossa? É muito simples de entender. Porque nós estamos lidando com um ser, que é o nosso Deus, que Ele é santo, que nele não existe variação de sombras, de nada. Que o estado que Deus é e habita é um estado perfeito. O estado de pureza espiritual de Deus é algo que a mente humana não alcança. E aí, como é que nós, como pecadores que somos, possamos ter relacionamento com esse ser, se não houver por minha parte uma busca à purificação para que Ele me torne santo? Como é, irmão, que eu vou ter contato com Deus, que é um ser perfeito, santo, eterno, maravilhoso, grande, soberano, vive porque Ele vive por si próprio, com criatura como eu e você, pecador que somos? Como é que eu vou ter relacionamento com Ele se eu não tiver pelo menos uma gotinha, alguma coisa dele em mim, que é uma vida santa? Então não tem como relacionar com o Senhor, viu? Se não tiver uma vida santa, se não tiver uma vida voltada para a santificação, se não tiver uma vida voltada para a pureza, se não tiver uma vida voltada para Ele, não tem como ter contato com Ele se não tiver essa vida voltada para Ele.
E esta sempre foi uma exigência de Deus, não só para a igreja, mas assim que Deus tirou o povo de Israel do Egito, e ele diz lá em Êxodo capítulo 19, e o versículo 1 e 2, que ele tirou o povo de Israel do Egito com asas de águia. É como que em épocas de chuva, de tempestade, a águia ela pega os seus filhotes, põe sobre ela e dá um voo e leva para um penhasco mais alto, para que os seus filhotes venham fugir do temporal da chuva, esconde eles na fenda da rocha. Foi o que Deus fez com Israel quando tirou eles lá do Egito. Foi como se Deus levasse eles como águia, com asas de águia. E aí, irmãos, o grande milagre que Deus ele fez com Israel, de tirá-los com mão forte do Egito, e o que Deus faria com eles durante a caminhada no deserto, Deus precisava que aquele povo que ele tirou do Egito, não só Deus relacionasse com eles, porque Deus é Deus, mas Deus também exigiu desse povo alguma coisa em troca. Vamos ler lá? Êxodo capítulo 19, versículos 5 a 10, leia lá. Veja o que Deus exigiu daquele povo, quando tirou eles do Egito, viu? Com poder, com mão forte. Deus exigiu algo daquele povo, para que pudessem relacionar com Ele, para que durante o tempo no deserto, o caminho do deserto, Deus pudesse falar com eles e eles entender, Deus falar com eles e eles poderem caminhar, Deus falar com eles e eles poderem avançar. Se eles não fizessem isso que está no capítulo 19, versículos 5 a 10, eles não teriam condições de relacionar-se com Deus. Quer ver? Pode ler, a sério, por favor. Agora, pois, diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis rei, sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e os pôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Aleluia. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, aleluia, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creia eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem neles as suas vestes. Amém. Aleluia! Deus, glória. Moisés, fala para o povo que se eles diligentemente ouvirem a minha voz e guardarem os meus conselhos, então sereis a minha propriedade peculiar diante de todos os povos, porque toda a terra é minha. Essa exigência de Deus para que o povo guardasse diligentemente os mandamentos e a ordenança, sabe o que era? Era como Deus dissesse assim: diga ao povo que eles precisam guardar a minha lei, as minhas ordenanças, para que separem do pecado do mundo a impureza que há neles, viu? Eles precisam guardar a minha palavra no coração, para que eu possa relacionar com eles. Aleluia! Você lembra o que foi que Deus falou com Josué? Josué, se não apartar da tua boca o livro dessa lei, se você meditar nele dia e noite, se você fizer tudo conforme está escrito, eu vou te abençoar, como fui com Moisés, assim serei com você. Então, irmãos, o processo da santificação é o andar de acordo com a palavra de Deus, num viver pleno de relacionamento com o Senhor, em deixar algumas coisas para trás e se apegar à palavra de Deus, aquilo que a palavra nos orienta para sermos. E cada vez que a gente avança em deixar as coisas para trás, esse deixar é o processo de uma vida santificada que eu vivo. Então cada
Toda vez que me esforço para estar próximo a Deus, para conhecê-lo através da sua palavra, em que eu me achego perto de Deus, me esforçando para conhecê-lo a cada dia, em obediência à sua palavra, que isso é uma coisa que eu tenho que fazer, automaticamente o Espírito Santo começa a gerar dentro de mim uma vida santa. O processo de santificação, o esforço é meu. E quem santifica a minha pessoa é Deus, na pessoa do Espírito de Deus. Então o Espírito Santo em mim, que me santifica, que me torna cada dia puro. As impurezas espirituais, elas se afastam de mim, à medida que eu me aproximo de Deus, da sua palavra. O Espírito Santo é como que fosse uma vassoura, que vai lavando a impureza de dentro de mim, me tornando santo a cada dia. Aleluia! Aí, irmãos, Deus exigiu que o povo diligentemente ouvisse a sua voz e guardasse os seus mandamentos. Aí, no versículo 19 diz também o Senhor a Moisés: vai agora e santifica-os hoje e amanhã, e lavem ele as suas vestes. O 27 diz, ou melhor, 17, né? E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto ao terceiro dia o Senhor descerá diante dos filhos eu estou sem óculos. No terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Olha aqui, Deus queria fazer algo forte no meio deles. Deus queria fazer o quê? Deus queria mostrar algo tremendo a eles. O que Deus queria fazer com eles? Deus queria mostrar o seu poder no monte Sinai. Deus ia descer, o monte ia tremer, o monte ia fumegar, Deus ia falar de cima do monte em trovões, em relâmpagos. E é interessante que não era só para Moisés não. O texto vai dizer que o povo também ia ouvir isso que Deus ia falar. Mas acontece, irmão, que do jeito que o povo estava, eles não estavam preparados para ouvir o trovejar de Deus no monte Sinai. É por isso que Deus diz a Moisés: Moisés, diga ao povo que eles santifiquem hoje e santifiquem amanhã, porque no terceiro dia eu vou manifestar a eles. Em outras palavras, dizer: Moisés, fala para o povo se dedicar a mim, a abandonar algumas coisas, crer naquilo que eu já falei, se entregar de verdade a mim, porque eu tenho algo a fazer, mas eu não posso fazer se ele não tiver com a vida santificada. Ô irmão, você já entendeu que muitas das vezes Deus quer fazer algo tremendo em meio de nós e não consegue fazer porque a gente não viu uma vida santificada? Você já entendeu isso? Que às vezes Deus quer fazer, manifestar algo tremendo, algo forte em nosso meio, entre nós ou em mim mesmo. E Deus às vezes ele deixa de fazer porque eu não estou preparado para o que Ele tem a se revelar a mim. Oh, aleluia! Irmão, como é que Deus vai revelar algo do céu, um Deus tremendo, puro, perfeito, a uma criatura imperfeita e sem santificar-se? Como é que Ele vai falar algo a mim se eu não estou preparado para ouvir? Como é que Ele vai mostrar sinais a mim se eu não estou preparado para ver sinais? Irmão, como é que Jesus vai libertar alguém, fazer alguém andar numa cima da cadeira de rodas, sair da cadeira de andar, se eu não estou preparado para ver essas coisas? Como é que Deus ele fala com a igreja se eu não estou preparado em você para ouvi-lo? Às vezes, irmãos, Deus ele quer nos levar a um conhecimento melhor dele. É aquela visão de Ezequiel, a visão de andar, andando sobre águas, a ponto que a água, no momento, está batendo nos artérios, aqui no calcanhar, e de repente na visão você vai percebendo, o profeta está falando que ele vai avançando,
e chega uma hora que ele não consegue mais caminhar, ele precisa passar a nado. É uma simbologia daquele crente que ele é que se converte ao Evangelho, viu? E ele abraça uma vida santa. Quando é que eu passo a ter uma vida santa? Quando me converto ao Senhor e o Espírito Santo entra de mim, que tira tudo que não presta de dentro de mim, e aí eu começo agora a viver uma vida santa, santificada, porque agora eu estou vendo a parte do mundo. Mas essa santificação que eu recebi quando eu me converti, que eu me tornei santo, que o Espírito Santo passou a habitar dentro de mim, ela não pode ficar naquele raso da conversão. Eu não posso viver 10 anos ali com água nos artérios. Eu não posso viver a vida inteira, uma vida com Deus, só naquela experiência do passado. O crente, irmão, ele precisa avançar no conhecimento de Deus. E cada vez que se caminha no conhecimento do Senhor, é como se ele estivesse entrando no rio do Espírito. E à medida que avança nesse rio espiritual, vai chegar um momento que você não vai conseguir mais dominar as suas pernas, porque o rio, à medida que você vai avançando, chega uma hora que você não encontra mais o chão, você precisa nadar. E aí tem uma lição importante nessa visão, naquele que anda dominado pelo Espírito Santo, que enquanto estou caminhando, pisando no chão, irmão, é como se eu estivesse no domínio da situação da minha vida. Ou seja, é aquele crente que se converteu e a vida santa dele é uma vida que não está totalmente voltada para Deus. Ele ainda está no comando da sua vida, do eu. Eu acho que eu posso, eu acho que eu sei, viu? Eu acho que eu devo fazer isso. Ele está ainda caminhando, o Espírito Santo está nele, mas ele está ainda caminhando, e está sentindo ainda os pés pisando em terra. Mas quando se avança no processo da santificação, observa que chega uma hora que não tem mais como, irmão, pisar em água, pisar no chão, no fundo do rio, não tem como, ou do mar, não tem como. Isso quer dizer que chega uma hora na vida espiritual, irmão, que ou a gente depende do Espírito Santo para viver, ou a gente não vai ter condição de continuar a viver a vida santa, naquilo que eu acho, naquilo que eu acho que deve ser, escritado no meu próprio conhecimento. Porque tem gente que ele não se deixa dominar pelo Espírito Santo, ele se apoia em tudo que sabe, em tudo que acha que é bom para ele, e não se entrega totalmente ao Espírito de Deus. E se não há uma entrega, irmão, ao Espírito Santo, não tem como nadar no Espírito, não tem como descobrir outras verdades, não tem como avançar no conhecimento de Deus, não tem como Deus se revelar mais a mim se eu continuar com o pé no chão. É preciso tirar o pé do chão para que haja uma manifestação maior do Espírito Santo em nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. A vida santa, irmãos, nos traz, sabe o que? Uma dependência de Deus. Uma vida santa nos tira os pés do fundo do rio ou do mar e nos faz nadar no Espírito. Uma vida santa atrai Deus para nós. Uma vida santa, Deus tem condição de revelar coisas que nós ainda não vimos. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, quanto Deus Ele quer fazer algo maior em nós, na minha vida, na sua, e Ele não faz porque eu não estou numa altura de vida santa para viver essas verdades. Irmão, Deus Ele quer que haja em nós uma dependência tamanha da sua parte, a ponto de haver uma entrega total, uma vida santa diante dele, a ponto dele estar em mim e eu nele. É aquilo que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você consegue entender isso? Você consegue entender essas verdades? Que não é eu, irmão, que vivo mais, que devo viver. Eu não devo pisar mais no chão, eu devo viver
dependência do Espírito de Deus. Eu não devo viver, não é eu que devo me comandar, não é eu que devo viver por mim mesmo. Eu devo viver uma vida de dependência de Deus. E quando a gente vê um crente que vive uma vida de santificação, você não consegue tirar a vida de santificação com a vida de fé. Esse irmão vive a vida santa, mas não vive uma vida de fé. Esse irmão vive a vida de fé, mas não vive a vida santa. Você não consegue discernir isso. Porque quem vive uma vida de santificação, a fé está junto. Quem vive uma vida de fé, vive também uma vida de santificação. Não tem como você viver uma vida plena de fé sem viver uma vida de santificação. Porque a santificação, como já disse, nada mais é de um aproximar cada dia do Senhor. E é interessante, irmão, que desde quando Deus exigiu que o homem vivesse uma vida próxima a Ele, de fé em vida santa? Desde que Deus fez o homem lá no Jardim do Éden. Deus disse para Adão e Eva: eu vou deixar dar uma ordem a vocês. Vocês devem comer de todo fruto, de tudo que tem no meu jardim. Tudo, come de tudo. É uma ordem que eu estou dando. Mas da árvore da ciência do bem e do mal vocês não devem comer. O que é isso, irmão? Era uma ordem. Ali os dois tinham que viver uma vida de dependência de fé em Deus. Eles poderiam talvez olhar: mas por que foi que Deus ele falou para não comer daquela árvore, do fruto da árvore? Bom, se Ele falou, vamos crer. Alguma coisa tem naquilo ali que a gente não pode comer, então não vamos comer. Na verdade, aquela árvore, sabe o que era, irmão? Era uma prova de fé todos os dias para Adão e Eva. Eles passavam naquela árvore lá, Deus falou que não é para comer não. Vou exercitar fé para acreditar que eu não devo comer. Vou viver uma vida dependente dele para não comer. A aproximação de vida santa que Adão e Eva tinham era tão próxima a ponto de Deus passar na viração do dia e dizer: Adão, sabe o que é isso? A vida santa de Adão e Eva era muito próxima a Deus. É por isso, irmão, que quando os dois pecaram, Deus já tratou de mandar fora do jardim. Sabe por quê? Porque eles estavam à altura. Deus fez Adão e Eva com uma santificação à altura deles rejeitar comer daquela árvore, de passar por ali, gerar fé dentro dele, falar: Deus falou, não vamos tocar não. Você já imaginou, irmão, que o tempo que você e eu tem de crente já é um tempo de vida espiritual, de santificação, que a gente já consegue discernir entre uma coisa e outra, e muitos de nós ainda continuam nos mesmos rudimentos, fazendo as mesmas coisas? Já percebeu que algum de nós já era para estar melhor, em definir o que é certo e o que é errado, gerar fé para dizer: isso não pode, isso pode, eu não vou deixar me tentar por isso. Pelo tempo que eu tenho de conhecimento de Deus, de vida santa, eu já estou à altura, irmão, de saber decidir entre uma coisa e outra. E quando eu consigo chegar à altura de varão perfeito, de um conhecimento mais aprofundado de Deus, na santificação, eu consigo viver uma vida de fé à altura, de poder falar: isso não posso, isso posso. Glória a Deus, aleluia. Não era mais, irmão, para algum de nós estar duvidando ou titubeante da fé. Sabe por quê? Porque pela vivência na santificação, já era para o Senhor ter se revelado muitas coisas a nós, a ponto de poder crescer no conhecimento de Deus, de saber decidir entre uma coisa e outra, e viver uma vida plena diante do Senhor Jesus. Algumas vezes, irmão, Deus ele tem até vontade de fazer muito mais pelo Elias e por você. Sabe, olha que eu usar a linguagem humana, né? Um dia assim Deus levanta assim e fala assim: hoje eu vou abençoar Elias hoje. Eu vou dar algo mais para ele, algo mais espiritual a ele. E eu vou fazer algo mais por ele. E depois, quando ele olha para dentro de mim, ele coloca o termômetro assim da minha vida santificada, porque de acordo com o grau da santificação, é o grau do conhecimento daquilo que Deus dá para mim, porque eu tenho que estar à altura para ele me dar algo mais. E agora que ele coloca o termômetro em mim e vê o grau da minha vida santificada, ele percebe que eu não passei desse negocinho azul aqui, ó. Ele fala: ele não está em condição de provar algo mais. Deixa eu esperar mais um pouco para ver se ele aumenta o grau aí de santificação, para que eu possa dar mais algo a ele. Aleluia!
E por incrível que pareça, irmão, o tempo passa, e daqui a pouco Deus fala: deixa eu ver como é que está o Elias, deixa eu colocar lá o termômetro na vida santa dele para ver como é que está o grau de vida santificada. E por incrível que pareça, Deus coloca lá o termômetro novamente e vê que eu não passei de novo daqui. Ele fala consigo mesmo: até quando eu vou avaliar a vida espiritual desse povo e não vou poder dar mais nada para eles, porque estão sem condição de atender o que eu preciso? Meu Deus! Ó, irmão, a nação de Israel foi isso. Deus deu tudo que aquele povo precisava para uma vida santa, para uma vida de conhecimento. E todas as vezes que Deus ia se relacionar com Israel, eles estavam no patamar zero, e Deus não conseguia se comunicar com aquele povo. Aí Deus, o que ele faz? Ele levanta homens santos para levantar a santidade daquele povo, para que aquele povo tivesse a altura de poder ouvi-lo, que aquele povo não conseguia ouvir a Deus. Oh, irmão, como é duro Deus querer falar com a gente não conseguir ouvir, Ele não conseguir falar, porque nós muitas vezes não estamos à altura. Não estamos. E a nação de Israel não teve jeito, irmão. Não teve jeito. Aquele povo, Deus não conseguiu se relacionar com aquele povo. Que faltou a eles uma vida santa, faltou a eles fé. Eles não abraçaram os mandamentos de Deus, porque Paulo diz, sabe o quê? Que faltou para aquele povo viver uma vida de fé. A nação de Israel não vivia a vida de fé. Eles não acreditavam naquilo que estava escrito na lei, não criam. E aí, irmão, sem crer não tem como avançar. Sem acreditar não tem como avançar. Mas vamos à frente, porque tem mais aqui alguns irmãos aqui. Aí, esse relacionamento de Deus em vida santa, quando foi que Deus passou a exigir de nós uma vida santa? Efésios capítulo 1 e versículo 4, por favor. Efésios 1 e 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele encarnados. Irmã Maria, o texto diz aí que Deus nos elegeu nele quando? Antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos em Deus, né? Antes da fundação do. Então o projeto de Deus para salvar alguém é desde que antes do mundo existir. E o texto que a irmã Maria deu, Efésios 1,4, diz que para que fôssemos santos, para que fomos eleitos nele antes que o mundo existisse, para que fôssemos santos, irrepreensíveis. Então vocês notem a importância da santificação, que antes da igreja existir, Deus já tinha falado, a palavra já tinha dito que Deus precisava que esse povo que fosse eleito, desde a fundação do mundo, esse povo estava já na presciência de Deus, na mente de Deus, viu? Antes que o mundo existisse, já tinha a igreja na mente de Deus, mas Deus já tinha em mente que esse povo precisava viver uma vida santa. Aleluia! E aí agora, irmão, como é que eu e você não vivem vida santa? Como é que pode alguém viver uma vida sem santificação? Não tem jeito. Vamos à frente. Nós lemos aqui, e agora eu quero entrar no versículo que eu li para os irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, e versículo 23, é isso? É isso mesmo, né? Que eu estou sem o óculos aqui. Eu acho que é isso.
E o mesmo Deus de paz. Olha aí, ó. Quem vive vida santa tem um relacionamento de paz com Deus. Não é paz de Deus, não, viu, irmão? Paz de Deus é uma coisa, paz com Deus é outra totalmente diferente. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Quem tem uma vida santa vive em paz com Deus, porque tem um relacionamento próximo a Ele. E todo o vosso espírito, alma e corpo. Então vamos entender isso aqui. Por que não corpo, alma e espírito? Ou porque alma, espírito e corpo? Essa sequência aqui tem uma lógica? Tem. Nada na Bíblia, irmão, está solto aqui. Tudo na Bíblia tem um porquê da ordem do que porque está desse jeito. Todo espírito, alma e corpo. Ó, o espírito dentro de você, a alma próxima ao espírito e o corpo que carrega os dois dentro de si. Aleluia! Por que a santificação não é primeiro o corpo, depois a alma e depois o espírito? Porque primeiro é o espírito que santifica, que deve estar santificado, a alma e depois o corpo. Tem tudo por quê? Primeiro, que a santificação não pode ser através de Deus em mim, através do corpo. Por que não pode ser o corpo que santifica a alma e que santifica o espírito? Quando nós nascemos de novo e passamos a ter uma vida de santificação, o novo nascimento se deu no corpo ou se deu no espírito? O novo nascimento não se deu no corpo, o novo nascimento se deu no espírito. Pastor Elias, mas não foi todo o corpo e a alma e o espírito que teve um relacionamento com Deus? É verdade, mas porque dentro de você e de mim, um novo ser passou a viver. Porque uma obra do Espírito Santo aconteceu dentro de você e de mim, que foi o meu espírito dentro de mim e o seu espírito dentro de você, em contato com Deus, que você foi salvo. A salvação o que foi? Foi o Senhor Jesus, o Espírito Santo em contato com o teu espírito. No Evangelho de João capítulo 3, quando Jesus fala para Nicodemos que ele nasceu de novo. O novo nascimento, o que é? É o nascer do teu espírito espiritualmente. Seu espírito estava morto, agora foi revivido. Espírito revivido, ressurreto, agora vivendo para Deus. A partir do momento que você se converteu, que o teu espírito foi ressurreto dentro de você, começou a produzir dentro da pessoa o que? Algo diferente, porque agora aquele ser que era morto em relação a Deus, agora passa a viver aqui dentro. E essa vida de santificação dentro de você, que o Espírito teu, que agora em contato com o Espírito Santo, santificado, passa agora a exalar essa santificação para a alma que está bem perto dele, e a alma por sua vez para o corpo. Então o Espírito teu santificado pelo Espírito Santo, pela palavra, produzido por Deus, isso reflete de dentro para fora. O que foi que Jesus disse para a mulher samaritana? Aquele que provar dessa água, o que acontece com ele? Rios de água viva manarão do seu interior. O que é isso? O processo de santificação, o processo de vida plena com Deus é de dentro para fora, não de fora para dentro. Estão entendendo? Amém, Jesus. Então é o Espírito Santo que produz no crente o jorrar desta água. O nascimento espiritual da água e do Espírito, Jesus disse para Nicodemos, capítulo 3 de João, é que produz esse broto d'água espiritual constante dentro do crente, que reflete na alma e reflete no corpo. Até porque, irmão, guarda isso, o corpo nosso, a carne, ele nunca, essa carne minha sua, ela nunca vai se converter. Pastor, que negócio é esse? Eu vou te explicar. O que converte, irmão, é a tua alma e teu espírito. Mas o corpo, ele tem que estar todos os dias submetido ao Espírito Santo. Aleluia! Dentro de você, o teu espírito em contato com o Espírito Santo, os dois juntos.
Eu falei disso aqui um dia desse, uma quarta-feira, acho que uma quarta-feira dessa passada, que esse contato do Espírito Santo com o teu espírito, que dá esta comunhão com Deus, que é o nascer de novo, que é brotar, é jorrar esta água, que reflete para o corpo, faz o teu corpo se submeter numa vida santa. O corpo é obrigado a viver uma vida santa. Se isso não refletir dentro de mim, essa vida santa, não ter essa vida santa dentro de mim, e eu começo a fraquejar na santificação dentro de mim, o que acontece com o corpo? Ele começa a despertar sinais, porque o corpo, a carne é carne, ele começa a despertar as concupiscências. É por isso que a Bíblia diz: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificar é uma coisa, morrer é outra. Nós temos que morrer para o mundo. Mas o corpo, você tem que estar sempre adormecendo ele, mortificando ele, através de uma vida santa que você leva. Pastor Elias, nunca vi ninguém falar isso. Pois é, irmão. É isso que a palavra de Deus ela nos diz. Vamos ler a Bíblia? Deixa a Bíblia falar por si só, né? Romanos, capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso mesmo. O mesmo Espírito testifica com o meu Espírito que somos filhos de Deus. É um contato entre o teu Espírito e o meu Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Olha aí. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Esse versículo aí, irmão, é para crente ou é para pecador? Não, pastor, eu sou convertido. Mas anda na carne para você ver. Isso quer dizer, irmão, que a carne está sempre tendendo para as coisas da carne. Se a carne está sempre tendendo para as coisas da carne, e a tendência da carne é impureza, é pecado, isso quer dizer que essa carne minha e tua, ela não se converte nunca. Ela está, olha, a gente tem que viver em espírito para não cumprir essas concupiscências, ou seja, tem que viver uma vida santa diante do Senhor, para poder não cumprir aquilo que a carne quer sempre fazer. Deixa de, irmão, de viver uma vida santa para você ver o que acontece com a tua carne. Se ela não põe a tua alma e teu espírito no bolso e bota o capricho no teu espírito e fala: agora quem manda aqui sou eu. Não vive uma vida de santificação plena diante do Senhor para ver se a minha tua carne ela não grita alto mais do que o espírito. Volto a dizer, é por isso que precisa, irmão, uma vida santa, para que a minha carne ela não venha ter uma força maior do que o espírito que é em mim, em contato com o Espírito Santo. A minha carne não pode estar num patamar maior do que uma vida espiritual que eu tenho. É assim, ó. Já viu aquela balança que os peixeiros vendiam peixe na rua, né? Usavam antigamente, agora não tem. É 2 pratos de um lado, que botavam um peso de um lado e botavam sardinha do outro lado. Vocês se lembram, as irmãs mais velhas aí? Aqui, ó, aqui é meio quilo, botava um peso desse lado e botava aqui a sardinha. Se der certinho aqui, o peso era, né? Apesar que roubavam demais naquelas balanças, né? O camarada era tremendo que esse cara, viu? Né? Mas se tivesse alinhado os pesos, era o quilo. Entendeu? Só que isso, irmão, não deve acontecer na vida espiritual. A minha vida de santificação, ela não pode estar no mesmo nível da minha vida carnal, da minha vida humana, da carne. Viver na carne não pode. Porque esse nivelamento pode a qualquer hora a carne assumir o controle do Espírito meu, do Espírito Santo que está em mim e do meu Espírito que está renovado, vivo dentro de mim. Eu não morro espiritualmente, não estou em pecado, mas agora vivo um crente carnal. O crente carnal ele é crente também, mas agora a carne dele assumiu o papel que era do Espírito.
É por isso que Gálatas diz aí: andai em espírito e não cumprireis com a concupiscência da carne. Ou seja, o crente tem que andar 24 horas por dia, que o espírito dele dominando a carne. Esta balança não pode estar no mesmo nível. A balança tem que pesar mais. Aqui, ó, o espírito tem que estar mais para cima e a carne mais para baixo. O domínio da minha vida tem que ser mais espiritual do que carnal, para mim poder viver uma vida plena. Vocês estão entendendo? Aí, irmão, aquele que deixa de viver uma vida santa, a carne grita mais alto. Aí aquelas orações são fracas. Quando a coisa acontece e precisa exercitar a fé para que Deus opere, não consegue, porque a vida espiritual está uma vida assim, sem ter um conhecimento maior de Deus, porque não está vivendo uma vida de santificação. Ele não consegue vencer as maiores batalhas espirituais, não consegue ter uma vida plena. Deus não consegue se revelar, como já disse essa pessoa, como deveria, como queria, porque a minha vida é uma vida carnal. Eu não estou vivendo uma vida plena no Espírito. Então, por que Espírito, alma e corpo? Porque o processo da santificação é de dentro para fora. Até porque, eu vou ler aqui um texto, conversei com os irmãos, mais um, Evangelho de João capítulo 4, versículo 23 a 24, quer ver ali? Evangelho de João capítulo 4, 23 a 24. João 4, 23 a 24. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adoram o adorem em espírito e verdade. Ó, a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai aonde? Em espírito e em? Esse espírito aí é uma letra minúscula ou maiúscula que está aí, Maria? É Minúsculo, né? mas o 24 é maiúsculo. Ah, ó. Se é minúsculo, é o teu espírito, não é o Espírito Santo, não. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em? Irmão, o crente adora a Deus aonde? Eu não ouvi. O crente adora a Deus aonde? No Espírito de Deus ou no seu espírito? Ah. Quando você adora o Senhor, você adora no Espírito. Aleluia! Quando você louva a Deus, adora o Senhor, é a tua mente que faz tudo isso. Você ouve, você ouve a palavra, você glorifica, você exalta. Mas na verdade, quem está adorando a Deus não é a tua mente, o teu coração, é o Espírito que está adorando. Você entendeu por que tem que viver vida santa? Como é que adora a Deus, irmão, se não tiver vida santa no Espírito? Se o espírito meu e teu está contaminado com impureza, como é que eu consigo adorar? Então a santificação tem que tirar a impureza do espírito teu e meu, para ficar limpo para adorar. É como um broto d'água. Quem mora no interior sabe o que é isso. Um broto d'água onde tem pedra, tem cascalho, tem areia em cima dele, e você vê só aquela brotinho saindo. Aí alguém olha assim e fala: que coisa, um broto de água aqui, meu Deus, olha, soterrado, a água não consegue jorrar. A hora que você tira pedra de cima da água, ela faz assim, ó, puf, água para cima. A impureza no espírito, irmão, meu e teu, faz isso. A gente quer adorar, mas o espírito meu dentro de mim e o teu espírito dentro de você, ele ergue, vamos aqui uma simbologia, é espírito, né? não é humano, vamos aqui uma simbologia humana, né? Ele abre a boca para adorar, a hora que abre a boca para adorar, é tapado pelas pedras, ele não consegue adorar dentro de você. Já percebeu porque tem crente que não consegue adorar? Ele está na igreja, mas não consegue glorificar. Ele está na igreja, mas não é sensível ao Espírito de Deus. Ele está na igreja, mas não consegue viver uma vida abundante. Pode pregar o maior pregador, irmão, pode o fogo cair na igreja, está
suspira. Foi forte agora, hein? Eu não morei no Nordeste não, mas eu sei algumas coisas também, viu? Não é só reacionar, eu nem sei algumas coisas lá do Nordeste, viu? Ó, tá seco, viu? Tá seco. Por quê? Porque a impureza dos pecados, dos erros, tapa o espírito dele para adorar. É crente, é crente. O espírito da vida está vivo, mas está assim, preso. O espírito querendo se soltar para adorar, mas a impureza não deixa. É por isso que os verdadeiros adoradores, não é qualquer um, porque tem aquele que adora, mas não adora em verdade. Olha que coisa, irmão. Meu Deus. Qual é os verdadeiros? É aquele que o espírito está livre para adorar. E quem é que o espírito está livre para adorar? Aquele que vive vida santificada. Porque a santificação começa no espírito. A limpeza da adoração começa dentro. E quem é que promove isso dentro do crente? É o Espírito Santo dentro de você, em contato com o teu espírito, vai tirando as impurezas, vai limpando, vai passando a vassoura, vai passando o detergente, liberando o espírito para adorar. Ô irmão, libera o teu espírito para adorar. Quando você ouvir alguém pregando assim, irmão, libera o teu espírito para adorar, você já sabe o que ele está dizendo. Aleluia. É destapar a boca dele para adorar a Deus. Se o processo da santificação começa no Espírito, promovido pelo Espírito Santo, vamos continuar lendo aí Gálatas 5, quer ver? Olha aí. Meu Deus, já a hora já foi. E eu estou só no Espírito, ainda falta a alma e o corpo aí. Pode ler. É 5 de Gálatas, né? 5, 1 em diante. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Perdão, é o 16, né? É o 16, 5, 16 em diante. Digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são... Segura aí. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque há uma briga aí, uma guerra. E esse espírito aí está com letra maiúscula, não está? Ó, aí é o Espírito Santo. Há uma guerra entre o Espírito Santo e a carne. O Espírito Santo querendo falar dentro do Espírito assim, Espírito domina a carne e Espírito, mas a carne fala mais alto, não consegue. Há essa luta, essa guerra. Até porque o Espírito Santo, ele não fala direto com a carne. Pastor, que negócio, eu não estou entendendo mais nada. Não, o Espírito Santo, ele entra em contato com o teu Espírito. Nós lemos um versículo que dizendo que o meu Espírito em contato com o Espírito Santo fala com o Filho de Deus, não é? O Espírito Santo, irmão, não fala com a carne diretamente, ele fala com o Espírito meu, e o Espírito meu fala com a alma, e a alma, por sua vez, dá ordem à carne para obedecer ao Espírito Santo dele. Isso é forte, Júnior. Aí, por isso que essa guerra entre o Espírito e a carne, lutando para que há uma obediência na santificação. Aí continue. Aí diz aí que as obras da carne são manifestas. A qual são? Prostituição, sim, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, olha aí, inveja, homicídio, bebedices, glutonaria, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse,
que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A lista, ela continua. E diz aí, e coisa semelhante a... Se nessa leitura, irmão, algum de nós se enquadrou aí, é porque você está vivendo uma vida da carne. Precisa o Espírito teu estar em contato com o Espírito Santo para viver uma vida santificada, para não viver de acordo com a carne. Uma coisa interessante desse texto aí é Gálatas 5:22, Gálatas 16 aí em diante. Não confunda, irmão, logo a sequência, falar do fruto do Espírito. Mas, é isso aí, o fruto do Espírito, 22, né? O que ele diz aí? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Olha aí. E concupiscência. Olha aí. Se vivemos no Espírito, andemos também. Se vivemos em Espírito, andamos em outras palavras, vida santificada, anda vida santa. Glória a Deus. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando nós uns aos outros, invejando nós uns aos outros. Isso aí tá bom. Não confunda, irmão. Alguém fala aí, os frutos da carne e o fruto do Espírito. Não, opa, carne não produz fruto não. Note que diz, está bem claro aí. Mas as obras da carne, carne não produz fruto. Carne produz obra da carne. Mas o fruto do... E outra coisa, não é os frutos, é os frutos, está aí o fruto. Irmã Maria, não é os frutos do Espírito, é o fruto. Mas fala um monte de coisa aí. Qual que são os frutos do Espírito? Gozo, paz. Eu não entendi, pastor. É um fruto ou é vários frutos? É um só. Porque quem está produzindo, a raiz, a base que produz o fruto aí, é um só, que é o Espírito Santo. Se fosse vários frutos, era vários espíritos. Mas como é um espírito só, é um fruto só na tua vida que produz tudo isso que está aí. Aí, irmão, quem vive vida plena de santificação, com o Espírito Santo dentro dele, é interessante, é lindo isso. O Espírito Santo dentro do crente, o espírito do homem regenerado, em comunhão, livre para adorar, viu? Esse é o crente que vive a vida santa, em contato com o Espírito Santo. Eu disse aqui na quarta-feira passada, os dois sempre em conversa, o Espírito Santo buscando as coisas de Deus para o Espírito por sua vez do homem, passando isso de Deus para a alma e a carne do homem, sentindo isso. A gente adora Deus na carne também, porque reflete o que está dentro e reflete fora. E aí, esse contato do Espírito Santo com o meu espírito está debaixo do controle do Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a trabalhar o fruto. E o fruto é produzido aonde? No Espírito. Por que não é no Espírito que você adora? Então é no Espírito que é produzido isso. Aí Deus começa a trabalhar dentro de nós, através do Espírito Santo que está em mim, o fruto do Espírito produz todas essas coisas que está escrito aí: santificação, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aqui dá mais outra pregação de mais de 1 hora falando do fruto do Espírito, aí cada uma delas. E aí, irmão, quando você olha o fruto do Espírito e você olha a vida de uma pessoa, ou você mesmo, eu mesmo, e você vê que a pessoa cumpre o fruto do Espírito, dentro de você, você pode pensar assim: essa pessoa, o Espírito Santo está dentro dela e tem liberdade dentro dela para santificar ela, a ponto dela produzir os frutos. E quem não produz o fruto do Espírito? É porque não vive vida santificada, não dá oportunidade para o Espírito Santo fazer brotar o fruto do Espírito dentro dela. Pastor Elias, eu entendi muito pouco a mensagem de hoje. Pois é, irmão, mas o que você entendeu é o suficiente para você caminhar servindo a Deus, caminhar adorando
quero falar muito rápido, porque a hora já foi 9h05, mas daqui mais 5 minutos eu termino, 9h10 eu termino. Então eu já sei que o meu espírito, ele precisa estar em contato com o Espírito Santo, para poder viver uma vida santa. E aí, irmão, e onde entra a alma aí? O que é alma na verdade? A alma é toda a sede tua, dos seus sentimentos, pensamento. Na verdade a alma é a vida sua. O que faz você viver é a alma. Pensar, agir, sentir, desejar, sentir dor, alegria, tristeza, vontade de comer, necessidades, tudo, a tua vida, tudo isso é a sua alma que está dentro de você. A alma é que anima o corpo, a alma é que dá vida ao corpo. Tirou a alma e o espírito, não só morreu. Pastor Inês, por que é alma e espírito? Se é alma que anima o corpo, por que a gente não vive só alma e corpo? E por que espírito? Porque o espírito dado ao homem por Deus é através do espírito que se adora. Por isso que tem que ter um espírito dentro de você. Porque qual a utilidade do espírito da vida do homem? Para adorar. A gente adora no espírito, como já falei. E a alma? A alma é a tua vida. É a alma que dá vida ao corpo. A alma é que anima o corpo. Viu? E o corpo? O corpo é essa carne que você sabe, né? Não precisa detalhar o corpo, você sabe que é isso que nós vivemos, nós temos aqui. Agora, quando eu falo de santificação no Espírito, se você vive uma vida santa no Espírito, automaticamente vai produzir o fruto do Espírito. E aí o fruto do Espírito é mansidão. A pessoa que é mansa, ela é mansa aonde? Na alma. Não é a alma que anima, a pessoa que é nervosa, não é o temperamento dela que é forte. É a alma da pessoa. Então, essas manifestações da vida da pessoa, viu? Da manifestação do fruto, reflete na alma. Se o espírito está em perfeita comunhão com Deus, a alma, logicamente, vai estar também. E se a alma tua está santificada, o corpo vai estar. Por quê? Porque o que anima o corpo é a alma. Se a alma está santificada, o corpo vai estar como? Santo também. Mas é interessante, irmão, que a santificação é de dentro para fora. Agora, as impurezas, elas começam de fora para... Ó que coisa. Não é o espírito teu e meu que se contamina com o pecado imediato. Não, isso aí é refletido fora. O que a Bíblia de Jesus explica sobre isso? Aquele que olhar para a mulher desejando em seu coração, já adulterou com ela. Você olha através do quê? Através do olho aqui fora. Ou através do espírito? Através do olho. Os olhos é a janela da alma. Opa! Então quer dizer que eu peco através do quê? Do corpo, não é? Então se meu corpo é voltado para o pecado e eu mancho esse corpo, ele automaticamente mancha o quê? A alma que anima ele. Manchou a alma, manchou o espírito. Então a contaminação é de fora para dentro. É por isso que o crente tem que tomar cuidado como vive. Porque dependendo da vida que eu levo, contamina dentro. Então eu estou todas as horas atento para não pecar, para não errar. Por quê? Porque se meu corpo começar a errar, automaticamente começa a morrer a alma, que é aquilo que anima o corpo. Isso reflete no espírito. E a hora que, irmão, isso é igual câncer. Começa um negocinho, vai comendo, daqui a pouco tem que cortar a mão, tem que cortar o braço, aí vai cortando. Começou a pecar, começou a errar, irmão, esse câncer do pecado, ele começa a entrar para dentro, aí daqui a pouco contamina a alma. Aí isso acontece com a alma, que agora produziu o fruto do espírito, não produzir mais. A pessoa fica agora amarrada espiritualmente. E o espírito fica vendo, tentando de adorar a Deus, mas a alma, o espírito e o corpo já está começando as contaminações. Daqui a pouco, começa agora a fechar a boca do espírito lá dentro. Chegando ao ponto, irmão, que a pessoa pode voltar a morrer espiritualmente novamente. Aí você imagina, o Espírito Santo estava dentro desse crente, dando força e graça para ele viver. Pensa,
Espírito Santo dentro do crente e está vendo a negridão do pecado entrando no corpo e ele lutando aqui com o Espírito. Por isso diz aí, 5:16, que o Espírito brigando com o corpo. O pecado querendo entrar no corpo, o Espírito Santo falando para o Espírito: vamos lutar, vamos junto. Alma, vamos levantar, vamos, não vamos deixar contaminar, porque a contaminação está chegando. E o crente inteligente, ele percebe esta guerra interior, ele corre para Jesus. Aleluia. Porque a gente percebe, irmão, quando a contaminação está chegando. O crente inteligente, e ele corre para os pés de Jesus: Jesus, tem misericórdia, Jesus, não consigo sentir a tua presença mais, Jesus, me perdoa, e aí começa aquele processo de busca a Deus. O Espírito Santo começa a renovar, revigorar a vida espiritual desse crente. Aquelas impurezas que estavam chegando começa a sair, e o crente volta a ser uma vida feliz, e começa a ficar tudo normal novamente, irmão. Você viu por que ele tem que ter vida santa? Para evitar contaminação fora. Amém? Amém? Vamos orar a Deus.